A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja constante em vossa vida e em vosso lar. Gostaria de deixar aqui uma mensagem da parte de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, e alguns versículos. Capítulo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros dos egípcios, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus filhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram: Moisés, não havia sepulcro lá no Egito para nos tirar-nos de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos fizesse isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temeis. Estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amados e queridos irmãos, eu não quero me prolongar muito, mas eu quero trazer algo da parte do nosso Deus para a nossa meditação, nesses momentos difíceis, de dias difíceis que estamos vivendo. Nós vemos aqui, a Bíblia está recheada de ações feitas da parte de Deus. Nós podemos observar que o povo de Israel estava preso, estava sofrendo, servindo aos egípcios, sendo massacrado por eles, passando por privações, dificuldades, falta de liberdade. E nós podemos vermos aqui
que é uma ação do próprio Deus que endureceria o coração de Faraó. E nós podemos vermos aqui também que Deus, além de endurecer o coração de Faraó, para que o mesmo não deixasse o povo de Israel ir, podemos ver aqui o cuidado, o zelo de Deus na vida do seu povo. Nós podemos vermos aqui que em meio a essa situação no deserto, em que o povo de Israel, ao sair do Egito, quando o Faraó abriu a boca e permitiu que o povo fosse, mas ele montou os seus carros, os seus cavaleiros, os seus cavalos, montou todo o seu exército. E nós podemos ver que Deus mandou que o povo levantasse o acampamento e pudesse montar de frente a Pierote, de Beltzefon. E vemos que quando o povo estava ali, em seguida, para os irmãos que conhecem o texto, é bastante conhecida essa história, nós vemos que Faraó, ele permitiu que o povo de Israel fosse, porque ele já não aguentava mais aquela situação de afronta. Era como se Deus estivesse provocando a ira de de Faraó, tivesse provocando a sua paciência, e Faraó não se deu por contente, já estava cansado, porque veio aquela situação das 10 pragas, e nós sabemos aí que foi pestilência, insetos, nós vimos aí mortes, onde os primogênitos, ali morreram. E podemos observar que Deus sempre está com as mãos estendidas com o povo de Israel. Podemos observar o cuidado de Deus com o povo de Israel. O povo, quando caminhava no deserto, Deus providenciou alimento, o maná. Deus providenciou uma nuvem para que o povo não perecesse por conta da temperatura do sol, a temperatura elevada, castigante. E as Santas Escrituras nos falam que era uma nuvem que ia caminhando, cobrindo o povo, protegendo o povo daquele sol castigante. E que à noite Deus não deixava o povo morrer de frio, porque o deserto à noite, por ser uma área aberta, com bastante areia, não existia prédios, nem árvores, nada para poder quebrar a passagem, a velocidade do vento. E Deus ergueu uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, para iluminar o caminho, para dar uma diretriz. E nós podemos vermos aí todo o cuidado de Deus com aquele povo. E o povo, além de ver esses milagres, de ver a mão de Deus estendida sobre eles, muitos endureceram o coração, muitos não acreditavam que eles poderiam sair daquela situação difícil quando o exército de Faraó chegou e começou a se aproximar, e eles se apavoraram e começaram a perguntar a Moisés: Moisés, não era melhor que a gente ficasse lá no Egito, porque lá será que não tinha sepulcro, ou seja, na nossa linguagem de hoje, será que não tinha cemitério lá para a gente morrer lá mesmo ser enterrado? Por que nos trouxesse aqui para morrer aqui nesse deserto?
né? Ou seja, como se estivesse preocupado, a gente vai morrer aqui, não tem quem nos enterre, não tem quem faça uma sepultura, não tem quem faça uma cerimônia para velar os nossos corpos, vamos ficar aqui com os corpos a céu aberto. E nós podemos vermos que chega um determinado momento nas Santas Escrituras, em Êxodo 14, do versículo 1 até o versículo 15, Deus diz a Moisés, houve, obviamente, né, uma indagação, um clamor de Moisés, né, e Deus recebe esta oração e responde a Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ele não deixou de ser Deus, meus irmãos. Deus estava com esse povo até o fim. Porque quando Ele promete algo na minha e na sua vida, Deus não deixa a gente morrer no caminho, não. Ele cuida da minha vida, cuida da sua vida. Ele vai resolver o meu problema e o teu problema. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele vela pela sua palavra. Ele vela pelo seu santo nome. Glória a Deus. E nós podemos ver que quando os cavaleiros, o exército de Faraó se aproximava daquele povo, nós podemos perceber e ver que quando Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E quando o povo começou a marchar, podemos ver que quando chegaram de frente para o mar, olharam para o outro, viram montanhas rochosas, olharam para frente, viram o mar, olharam para o outro, estavam cercados também de montanhas, não tinha como recuar, porque se voltasse, se encontrava com o exército de Faraó. E agora? Estavam de frente para o mar. Mas aí Moisés recebe uma ordem de Deus, para que tão somente com o seu cajado tocasse na água. E quando esse momento de milagre acontece, que quando Moisés toca o cajado na água, o vento glorioso de Deus começa a soprar em meio àquele mar, e o povo começa a ver o mar aberto em sua frente. E Moisés manda o povo marchar, manda o povo caminhar e faz aquelas paredes e o chão fica ali enxuto e aquelas paredes de água tomando conta, protegendo ali pelo sopro, o fôlego do Espírito Santo de Deus, e o povo começa a passar. E Faraó, ao ver aquele episódio, aquela situação, dá ordem aos seus exércitos, aos seus cavaleiros, para que começassem a matar o povo. E ali há um grande alvoroço e o povo começa a marchar, começa a correr. E nós podemos ver que era o povo indo na frente e Faraó vindo para a perseguição do povo, para poder matar, para exterminar Israel. Mas eu quero te dizer uma coisa que vem da parte de Deus, porque aquele que é de Deus, que tem promessa de Deus, que serve a Deus, que louva a Deus, que glorifica a Deus na sua integridade santa, Deus não deixa ele perecer. Ele cuida. E nós podemos ver que Moisés, ao conduzir ao povo, e quando o povo chega do outro lado, podemos perceber que o texto nos fala que não se fechou as paredes das águas que ali se ergueram, enquanto o último não passasse. Eu quero te dizer uma coisa, que a tua descendência, os que Deus te prometeu que vai salvar, Ele não vai deixar descer a sepultura, a cova, sem que Ele salve. Se Deus prometeu, Deus vai salvar. Nada está perdido. Isso pode ser o teu filho, pode ser a tua irmã, teu irmão, pode ser o teu esposo, a tua esposa, pode ser os teus avós, os teus tios, seja lá quem for, os teus vizinhos, os teus companheiros de trabalho.
Se Deus prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Mas tão somente fica na posição que Deus te colocou. Ora, continua louvando, pregando a sua palavra, fazendo a sua vontade, o seu querer. Porque da mesma forma que Deus cuidou do povo de Israel, Ele também cuida de você. Quantas situações na sua vida você já passou e Deus tem te dado livramento, Deus tem te dado vitória, Deus tem cuidado de você. E não é nesse momento, nessa situação difícil em que você se encontra, que Deus não recebe a tua oração, não recebe o teu louvor. Ele está te vendo, Ele está recebendo a sua oração, Ele recebe o seu louvor, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, conhece todo o teu caminhar, Ele está contigo. Não te assombras porque Ele é o nosso Deus, não te assustes porque essas coisas estão acontecendo. Nós sabemos que lá no livro de São Mateus, capítulo 24, já o próprio Jesus nos alertava deste dia de hoje que estamos vivendo. Que se levantará reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Que haveria guerras e rumores de guerra, pestilência. E nós estamos sendo privilegiados de ver o cumprimento da palavra em que Jesus alertou, deixou nas Santas Escrituras há muitos e muitos anos atrás, quando Ele estava em seu ministério aqui na terra. Os discípulos tiveram o privilégio de andar com Jesus, de orar com Jesus, de ceiar com Jesus, de ver os milagres que Jesus fez. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus ser crucificado. Deve ter sido terrível a sensação de você se sente impotente de ver aquela pessoa sendo batido, escarnejado, chicoteado, esbofeteado, sendo pregado naquele madeiro, e você não poder fazer nada. Mas eles tiveram o privilégio de ver a crucificação de Jesus. E o melhor ainda, tiveram o privilégio de participar da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele foi preparar lugar para mim e para você. Os dias, a volta de Jesus está próxima, mas muitas pessoas não estão dando a mínima para isso. Noé avisou ao povo que haveria um grande dilúvio, que ia chover, mas todos começaram a zombar de Noé, todos começaram a rir de Noé, mas chegou o dia em que a chuva veio. E Noé cumpriu o que Deus determinou com que ele fizesse. Noé fechou a arca por dentro e Deus selou por fora. E quando veio o grande dilúvio e que o povo estava fora da arca, desesperado, que estava ali perecendo, alguns chegaram levados pelas turbulências das ondas da água da tempestade e gritaram no lado de fora: Noé, abre-nos para que nós possamos entrar, salva-nos. Mas Deus tinha selado por fora. Então, meus amados, queridos irmãos e irmãs, quero te dizer que não preocupas o teu coração, não te perturba, porque o nosso Deus está no controle de tudo. No livro de Lucas, capítulo 21, também fala dos momentos, dos dias em que estamos vivendo hoje, fala também sobre a questão dessa pestilência. Muitos não deram ouvido, mas olha aí, mais uma vez, os cumprimentos da palavra de Deus acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos vendo nos noticiários, nos telejornais, nos jornais, em meio à sociedade, nesse isolamento social que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer, independente do que você esteja passando, Deus está com você. Ele não te abandonou. Ele não te deixou e nem te deixará, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Creia que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Creia que Deus tem o melhor para você.
Levante a sua cabeça. Que Deus possa te conceder vitória. Que a vontade do teu coração também seja a vontade do coração de Deus. Que você possa ler as Santas Escrituras e entender o que Deus tem para mim e para você. Os nossos projetos, os nossos planos, temos que entregar ao Senhor. E só cabe a Ele fazer o que é melhor para nós, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Portanto, me permita neste momento orar por você, para que em nome de Jesus, você possa acalmar o teu coração, que você possa em nome de Jesus, nesta hora, neste momento, ter a certeza que Deus vai cumprir a promessa. Amém? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida do meu irmão e da minha irmã, de todos aqueles que estão vendo este vídeo, que não é para me vangloriar, mas é para que o teu nome venha a ser glorificado. Que em nome de Jesus essas palavras possam alcançar muitas pessoas que precisam de tua palavra, que precisa de uma resposta, de uma confirmação de suas orações. Olha, Deus, eu não sei quem vai assistir, eu não sei quem vai, sabe, Senhor Deus, ouvir esta mensagem. Mas o Senhor é um Deus que sabe aonde essas mensagens podem chegar, no endereço certo e na hora certa para a pessoa certa, a quem o Senhor queira falar. Para mim, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer o teu querer é prioridade. Eu te peço, meu Deus, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda o nosso país, o nosso Brasil. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a todos os pastores genuinamente salvos em Cristo Jesus, evangélicos, aqueles que creem na salvação e na ressurreição e na vida eterna, a todos os pastores. Te apresento a todos os evangelistas. Te apresento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a cada auxiliar, diáconos, presbíteros, a cada cooperador da tua casa, de qualquer igreja genuinamente evangélica, a todos os irmãos que louva e engrandece o teu santo nome, a cada missionário e missionária que deixou o seu país e que está fazendo a tua obra, porque essa mensagem tem alcançado outros países, outras nações. Eu não esperava, mas é o Senhor quem faz isso e eu só tenho que te agradecer. Olha, Deus, em nome de Jesus, existem pessoas agora que estão assistindo, está com as suas lágrimas aí, está com seu coração aflito, mas o Senhor conhece. Continua com tuas mãos estendidas. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, ajuda eles a salvar. Ó, Senhor Deus, envia o Espírito Santo para salvar aquelas pessoas a quem eles vêm orando, a cada dirigente de círculo de oração, a cada pregador da tua palavra, a cada levita, sem fazer exceção aqui de pessoas, e também não quero citar nomes, mas a cada dirigente de escola bíblica dominical, a cada aluno, a cada professor. Deus, eu te peço nesta hora, te apresento o país de Israel. Ó Senhor, estende as tuas mãos naquele lugar. Entra, meu Deus, em nome de Jesus, com salvação, para com que pessoas ali, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, sejam alcançadas. Que os teus servos missionários que estão ali pregando a tua palavra, que estão levando a verdade de salvação, que é a tua palavra, possa alcançar vidas ali, Senhor. Te apresento todas as nações. Te peço e te apresento pela África, Senhor Deus, em nome de Jesus. A Argentina, o Chile, Paraguai, o Uruguai, Portugal, Senhor, a China, a Venezuela, a Itália, ó Senhor Deus, a Rússia, a Alemanha, Senhor, a Suíça. Deus, tenha de misericórdia. Te apresento
a casa do teu servo e da tua serva, o seu ambiente de trabalho, a sua vida, a sua saúde. Estende as tuas mãos sobre nossa vida, Senhor. Salva vidas para a glória do teu santo nome. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam alcançadas, para que quando teu filho amado receber a tua ordem para vir buscar a igreja, a noiva, essa pessoa possa estar lá com o nome registrado no livro da vida, salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, eu te apresento toda a família aí lutada. Tenha de misericórdia, passa um bálsamo no coração, enxuga essas lágrimas, Senhor. Permanece em nome de Jesus conosco. Nós assim te rendemos graça e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando. Agradeço por sua participação, agradeço por você compartilhar o vídeo, né, para outras pessoas. Eu não esperava, né, mas Deus é quem faz isso, não sou eu. Não faço isso para me engrandecer, mas sim engrandecer a Ele, ao dono da palavra e da promessa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que deve ser toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por sua ajuda, por compartilhar, por visualizar, por dar aquele joinha, né? Eu sou meio leigo, tá certo? Mas obrigado aí pelo joinha e continue enviando esse vídeo para mais pessoas, porque existem pessoas iguais a mim e a você que precisam da palavra de salvação. E assim você também vai estar contribuindo para evangelizar. Amém? Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor. Amém.